Conectados com Valéria Novelli é um programa que conecta pessoas. E nada disso seria possível sem os nossos apoiadores. Se é diversão e boa comida que você procura, o Bar do Ronaldo é o seu lugar. Um ambiente agradável, perfeito para curtir com os amigos e a família. Nossas porções especiais são de dar água na boca. E aquela bebida sempre gelada te espera. Aqui, todo fim de semana tem shows ao vivo para animar a sua noite. Vem pro Bar do Ronaldo e aproveite o melhor da noite em um só lugar. Bar do Ronaldo. Sabor, música e diversão te esperam aqui. Você já imaginou realçar sua beleza de forma natural e equilibrada? Com anos de experiência e técnicas avançadas, a doutora Rejane Pestana transforma a harmonização facial em arte. Corrija assimetrias, suavize marcas do tempo e revele sua melhor versão, sem exageros. Resultados naturais, com segurança e excelência. Agende sua consulta hoje mesmo. Doutora Rejane Pestana. Sua beleza. Você sente que algo na sua vida não está fluindo como deveria? A constelação sistêmica é uma ferramenta poderosa para trazer clareza, equilíbrio e harmonia à sua vida. Desbloqueie padrões ocultos, harmonize relações e encontre novas soluções para desafios emocionais, familiares ou profissionais. Agende sua sessão de constelação sistêmica e comece a transformação hoje mesmo. Conecte-se com a vida que você merece. Está começando mais um Conectados com Valéria Novelli, esse Conectados especial do Dia das Mães. Então, eu e você completamente conectados nesse programa especial. E hoje eu trouxe uma pessoa também especial, como o dia é especial, eu trouxe uma pessoa muito especial, que é a pastora Dani Jesus. Tudo bem? Tudo bom, Valéria? Que alegria poder estar aqui participando desse canal tão abençoado. Melhor agora com vocês aqui, né? Graças a Deus por isso. Tô muito feliz que você veio, porque eu te falei nos bastidores, né? Que eu sou cabaneira. E várias pessoas da cabana já passou por aqui. Ai, que legal. E tô muito feliz que você veio nesse programa especial, que é o programa do Dia das Mães. Amém. Mas eu tô com algumas curiosidades sobre você. Ai, meu Deus. Você é de Sorocaba. Sim. Quanto tempo você está aqui em São José do Rio Preto e como você veio parar aqui em São José do Rio Preto? Eu estou em São José do Rio Preto há 9 anos e eu vim parar aqui, né, porque Deus soprou para que eu viesse aqui. Foi através do ministério, o qual eu fazia parte em 2017. E aí o bispo e a bispa estenderam as mãos para nós, né, falando, ó, vem para cá. E nós vimos isso como um sinal de Deus mesmo. Que a gente ama demais os nossos bispos e aí esse foi o maior sinal, quando ele estendeu as mãos, eles estenderam as mãos para nos ajudar, assim, ó, vem pra cá, a gente, como pastores mesmo nosso, né?
E aí foi quando a gente veio para cá e estamos até hoje, para honra e glória do Senhor. Ô Dani, você sempre foi cristã? Você é de família cristã? Não. Eu conheci Jesus em 1999. Ontem, né? Tinha os cabelos brancos ontem. Em 1999 foi quando eu conheci Jesus. E eu fui a primeira de casa a conhecer Jesus. E me batizei em 19 de setembro de 1999. E aí, nisso, através dos meus testemunhos, né? Da transformação de dentro para fora, porque é isso que Deus faz, né? Deus nos transforma de dentro para fora. Aí veio a minha irmã, veio as minhas irmãs, meu irmão, minha mãe, meu pai. E hoje quase todos servem ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, né? Glória a Deus por isso. Como foi esse encontro? Com Jesus? Era uma coisa que... Como era a sua vida antes? Eu sempre fui uma filha muito... cumprindo princípios, valores, nunca fui de fazer nada errado, isso não, né? Drogas, essas coisas não. Mas eu sempre gostei, sempre de ouvir os mais velhos. Então, eu tinha o meu avô, meu falecido avô, que era o pai do meu pai. Eu falo que ele era o meu segundo pai. E ele sempre me dava conselhos, ele era o meu mentor. Então, ele sempre me dava conselhos. Sempre homem de Deus, fiel a Jesus, e ele me falava muito de Deus. Então eu ia na casa dele, porque eu sempre dormia lá, eu amava ir lá na casa deles, do meu avô e da minha avó, e ele falava o tempo todo da Bíblia, falava de homens de Deus. E quando eu conheci Jesus, que foi em 99, assim, de com ele andar, porque quando meu avô falava de Jesus para mim, até surgia aquela curiosidade, nossa, mas eu sei que eu tenho que obedecer, eu sei que eu tenho que praticar aquilo que diz as Escrituras, mas era um Jesus meio que superficial. Eu conhecia Jesus de ouvir falar. Então muitas pessoas falavam de Jesus, mas quando eu decidi com ele andar, foi em 99, através de uma tia, ela me chamou para ir num culto, numa igreja quadrangular na época, e eu falei, vamos. E assim, foi algo incrível, Valéria, porque quando a gente tem um verdadeiro encontro com Deus, com Jesus, é inesquecível. E eu lembro que eu até me emociono porque eu nunca quero perder esse sentimento de quando eu tive o meu primeiro encontro com Jesus. Eu lembro que eu estava numa galeria e aí, quando aquele pastor fez o chamamento, você que aceita Jesus como seu único fiel Salvador, levanta a tua mão, ele falou, vem aqui na frente. Eu lembro que eu desci aquela galeria correndo. E eu falei, eu quero esse Jesus. Eu quero viver tudo isso, né? Eu quero um renovo na minha vida. Eu sentia que eu precisava de algo mais. E quando a gente diz sim para Jesus e a gente se relaciona com Ele, de corpo, alma, espírito, quando a gente faz dele a nossa verdade, a gente consegue preencher todos os vazios. Eu tinha tudo, mas eu entendi que eu não tinha nada. Porque não adianta a gente ter dinheiro, não adianta a gente ter posses, não adianta a gente ter posições, a gente ter tudo que é passageiro, mas se a gente não tiver Jesus, a gente não tem nada. Porque tudo que Jesus nos proporciona, o dinheiro não compra. Isso é legado, isso é eterno. Então, eu amo Jesus, eu amo Deus, Deus é meu Pai. Eu amo o Espírito Santo, que é o meu melhor amigo. É Ele que me direciona sempre ao centro da vontade do Senhor. Claro que tem dias que a gente fala, meu Deus, né? É só o Espírito Santo para nos direcionar mesmo ao centro da vontade do Senhor, porque a carne, ela sempre vai brigar com o Espírito, né? Eles vão sempre se confrontar. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele sempre quer nos levar à vontade do Pai. E ele grita dentro de nós assim, olha, não faz isso, não faz aquilo. Então vence o lado que está mais forte. Então por isso que a gente sempre tem que estar se relacionando com Deus, tendo intimidade com Deus, para viver a vontade daquele que nos enviou em nome de Jesus. Você é casada? Casada. Seu esposo era cristão? Quando eu conheci ele,
Ele se batizou, conheceu Jesus em 94, também na Quadrangular. Então, quando eu conheci ele já conhecia Jesus. E aí a gente foi juntos, se aprofundando nos caminhos do Senhor. E claro que tem situações da nossa vida que a gente passa, que é aprendizado, né? Mas quando eu conheci ele já conhecia Jesus. 2 filhos? 2 filhos. Já é avó? Já sou vovó, vovó do Bernardo. Olha, eu falo assim, né? A gente tá no programa Dia das Mães. Eu tenho o Lucas, que é o meu primogênito, e a Sara, que é a minha princesa. E o Lucas, ele casou com a Bianca, minha nora. Eu falo que é uma filha que Deus nos deu, mulher que eu amo demais, né? Eu louvo a Deus pela vida dela, porque concebeu o Bernardo. Então eu falo assim, Val, que ser mãe é um coração fora do peito, mas ser avó, eu não sei te explicar. Eu falo assim, eu falo, Jesus, como que eu explico ser vovó? É mais ou menos assim que o Espírito Santo me falou, olha, é lindo, é maravilhoso, é fofinho, é tudo isso, mas não é seu, entende? Então assim, você tem o seu espaço de vovó, então assim, o Bernardo, ele é maravilhoso, então hoje eu sou vovó também. Você tá com um projeto, mas é novo, vamos dizer assim, fresquinho. Que é o projeto do seu canal no YouTube. Você tá no Spotify, tá no TikTok, tá no Instagram. Nosso momento. Como é que surgiu essa vontade no teu coração? Essa vontade foi pela dor. Foi gerada na dor. E uma dor assim que foi muito profunda. Porque em 2021 eu fiz uma cirurgia estética e deu bactéria. Então eu fiquei 1 ano lutando com essa bactéria. E aquilo que era um sonho se tornou um pesadelo na minha vida. Porque eu fiquei 1 ano lutando. Aí eu passei por mais 2 cirurgias. Na 3ª cirurgia eu precisei ir às pressas ao hospital, entre a vida e a morte, quase com asepsia, né, com bactéria no corpo todo. E aí o médico entrou em contato com meu esposo e falou assim, leva ela correndo, senão ela virá óbito. E aí foi aquela correria toda, a igreja inteira clamando pela minha vida. Glória a Deus, né, pelo corpo de Cristo, que nos fortalece tanto, as orações, né, o ombro amigo, isso é tão bom. E eu lembro que lutaram para essa bactéria baixar, graças a Deus conseguiu abaixar, para daí poder fazer a cirurgia, essa 3ª cirurgia. E naquela madrugada, depois de passado tudo isso, esse ano lutando, enfim, eu lembro que naquela madrugada que antecedeu a cirurgia, eu acordei de madrugada, o Espírito Santo me acordou, e eu só ouvi aquele barulhinho de hospital, sabe? Aqueles aparelhos. E eu lembro que eu falei assim para Deus, qual que é o propósito de eu estar aqui? O que o Senhor quer me mostrar? E aí, porque foi um sofrimento muito grande, né? Então, o que o Senhor quer me mostrar com tudo isso? Porque eu sou tua, tudo que eu tenho é teu, tudo que eu sou é teu, o que o Senhor quer com isso? E aí eu lembro que ele falou assim, nosso momento. Eu falei, nosso momento? Aí ele disse, isso, nosso momento. Eu falei assim, como assim, meu pai? O nosso momento, eu não estou entendendo. O senhor consegue ser um pouquinho mais claro para eu entender? E foi uma conversa assim mesmo. Porque com Deus a gente tem que conversar igual a gente está conversando, né? E eu falei assim, como assim? Aí ele falou, o nosso momento será eu, Deus Pai, Jesus, o meu Filho, e o meu Espírito Santo. Você e quem vai nos assistir. Eu falei, hã? Como assim nos assistir? Vai ser nós, você e quem vai nos assistir. Você vai na internet. Eu falei, não, Deus, não, pelo amor. Não, Deus, pelo amor de Deus. Porque eu sempre travei a timidez, a vergonha, aquela, né? Eu sempre travei. E aí eu falei assim, meu Deus. E não parece que você é tímida. Eu falo que eu não sou mais. Sabe por quê? Por que eu falo que eu não sou? Embora eu seja, entende? Porque assim, ó. Quando todos nós temos um gigante que nós travamos dentro de nós. Sim.
se a timidez me bloqueasse, eu confessaria, eu sou. Mas como eu não sou refém dela e ela não é o Senhor da minha vida, o Senhor da minha vida é Deus, então eu não sou tímida, eu não sou vergonhosa. Mas a minha carne, a minha natureza humana, a minha natureza adâmica, ela é tímida e vergonhosa. Deu pra entender? Deu pra entender. Então assim, eu luto diariamente para fazer e ministrar o nosso momento. Então assim, Deus pediu. Aí quando ele falou para mim, a internet é o nosso momento, aí eu falei, meu Senhor amado, não faz isso comigo não. Tipo assim, cheguei entre a vida e a morte para nascer o nosso momento. E aí, eu não quis aceitar essa voz. E eu lembro que eu fugi. Eu pensei que era coisa da minha cabeça. Eu falei, é coisa da minha cabeça. E fui pra cirurgia, saí do hospital, tive alta. Graças a Deus, tive alta, saí do hospital. E aí, quando passaram-se 2 anos e 2 meses, o ano passado, aí a gente estava lá na igreja, numa comunhão de líderes, de discipulado e tal, e aí entrou uma moça, aí eu olhei para ela, ela chamou minha atenção, mas tudo bem, né? E aí eu tava gravando ali, eu falei, gente, mas não sei gravar, criative que sabe e tal. Aí ela falou assim, pastor, eu gravo pra senhora. Eu falei, você grava? Então grava pra mim. E ela começou a gravar. Quando ela gravou, no final, ela falou assim, passa o celular da senhora que eu vou passar tudo no WhatsApp da senhora. Eu falei, tudo bem. Quando ela veio falar comigo, o Espírito Santo falou, nosso momento. Eu falei, não, depois de 2 anos e 2 meses falar do nosso momento. E aí, ela veio falar pra mim que ela trabalhava com empresa, não sabia o que ela fazia. Aí ela trabalhava com empresas, marketing multinível, essas coisas. E aí, o Espírito Santo me levou a falar com ela. Só que eu não queria falar. Sabe quando você tá fugindo mesmo? Uhum. E eu tinha 2 projetos para falar com ela. Um era profissional e o outro era ministerial, que era o nosso momento. E aí, quando eu falei para ela, vamos marcar um café? Vamos. E ficou nessa, vamos marcar o café, fugir dela mais 2 meses. Fugindo mesmo, para não ir pra internet. E aí, resumindo, eu lembro que nós marcamos aquele dia e chegando lá, eu tentei fugir de tudo. Falei, tomara que ela me chame falando que vai desmarcar, sabe aquela coisa toda? E aí ela falou, pastora, eu já tô aqui. Falei, meu Deus, ela já tá lá. E eu lembro que ali, naquele momento, foi o último sinal que eu pedi para Deus em pensamento. Porque Satanás, ele pode ouvir o que sai da nossa boca, mas o que a gente pensa não. Então eu pedi em pensamento, falei, Deus, se o nosso momento realmente é do Senhor, é pro Senhor, o Senhor que me pediu, ela vai ofertar na minha vida, porque hoje eu não tenho como arcar com isso. E aí, chegando lá, eu falei, né, do outro projeto e tal. E aí, quando foi na hora do nosso momento, eu expliquei pra ela, deixei por último. E aí, ela me falou. Ela falou assim, pastora, esse projeto do nosso momento, eu não vou cobrar nada da senhora. Porque era resposta de oração. Eu estava orando para que o meu profissional abençoasse o reino de Deus. Olha que forte. Então, ali foi um ensinamento que Deus me deu. Quando Deus nos mostra alguém, não se trata só de nós, e sim da pessoa também. Então, era uma resposta de oração dela. E aí foi quando nasceu, a gente começou as gravações, e nasceu o nosso momento no dia 1º de julho de 2024. E aí a gente começou a gravar, até hoje a gente grava todos os dias, 7 horas da manhã tem o devocional, o nosso momento, no Instagram, no TikTok, no Spotify, no YouTube, né, nosso momento oficial. E eu tenho certeza que tem sido bênção na vida de tantas pessoas, como também é na minha. Porque antes de Deus falar com as pessoas, Deus fala com a gente também, né? Sim. E é isso, foi assim que nasceu o nosso momento. Com muita resistência, mas acima de tudo, com muitas renúncias e obediência à voz de Deus. Porque esse é o Evangelho, né, Valéria? O Evangelho, ele é feito de renúncias. Eu renuncio todos os dias o meu eu. Eu renuncio todos os dias as minhas vontades para fazer a vontade de Deus Pai. Ô Dani, como fala o seu canal e as outras redes sociais, às 7 horas da manhã. Todos os dias. Todos os dias, fala pro pessoal. Todos os dias, de segunda a segunda, às 7 horas da manhã,
nós tem um devocional para te abençoar ainda mais, porque eu tenho certeza que você já é abençoado, você já é abençoada. Então nós temos de domingo a domingo o canal no YouTube que chama Nosso Momento Oficial. Nós temos nas plataformas TikTok, Spotify, o Instagram chamado Nosso Momento. Todos os dias às 7 horas da manhã, uma palavra de Deus direcionada ao teu coração, que eu tenho certeza que vai te abençoar ainda mais em nome de Jesus. Nossos telespectadores aí do Rio Grande do Sul, Olha! que nosso programa vai lá para Porto Alegre, na capital de Porto Alegre, mais 12 municípios. Região de Campinas e a cidade de Amparo, CMDTV, que é assim, você pode baixar aí na sua TV, pela Google Play, pelo Amazon ou no seu celular. A nossa TV Rio Preto aqui. Então, você que está nos assistindo, pode assistir o nosso momento de qualquer lugar do Brasil e do mundo, né? É isso aí, é dentro do carro, escutando no Spotify. Ou seja, não tem como fugir de não ser ainda mais abençoado e ser edificado com a palavra de Deus, né? Porque a palavra de Deus, ela nos transforma e nos traz vida. E vida em abundância, em nome de Jesus. Eu queria te fazer uma pergunta. Muitas vidas estão sendo transformadas, muita gente está se convertendo, né? Mas também tem muita coisa que confunde. Confunde a mim, confunde aos outros. Nós temos aí esse menino profeta, que eu não sei se você chegou a ver nas redes sociais, um menino de 15 anos, eu não estou me recordando o nome agora. Miguel. É 12 ou 12? O pastor aqui, o esposo da pastora Dani está falando que é 12 anos. Eu acho que eu vi 14, mas é isso aí, entre 12 e 14 anos. E aí, que ele fala em línguas. Você tem alguma opinião sobre isso ou você prefere não opinar? Então, eu não cheguei a ver. A gente tem que ser sincera, né? Eu não cheguei a ver, mas se ele realmente tem 12 anos, ele é uma criança, né? Então, ele tem que ver como uma criança. Agora, não tem como eu opinar na íntegra aquilo que eu não vi. Então, eu não vi. Eu não assisti, ouvi uns ou os outros falando, mas eu não me interessei ao ponto de ouvir mesmo em detalhes. Eu fiquei curiosa porque hoje é o assunto do momento aí, né? Essa semana, esses dias todos, esse menino que se diz profeta. Eu também não sei. Porque eu queria que você explicasse como é esse falar em línguas. Falar em línguas é um dom. É um dom. Não é qualquer pessoa, qualquer cristão que pode falar em línguas? Se a pessoa buscar de todo o coração, ela pode falar em línguas, porque é um dom do Espírito. Então, se a pessoa fala assim, ela desejar e ela buscar diante do Senhor aquele dom, que existe vários dons do Espírito. O falar em línguas é um dos dons do Espírito. Então, a pessoa ela pode sim estar falando em línguas, mas isso depende da comunhão dela com Deus, da entrega dela com Deus, do desejo dela. Não é assim, eu vou falar em línguas, não. Existe todo um relacionamento verdadeiro e diário com Deus. E quando alguém fala em línguas, por exemplo, seu esposo fala em línguas, você entende o que ele está falando? Porque a interpretação de línguas também é outro dom do Espírito. Então, a palavra de Deus fala que falar em línguas é edificar a si mesmo. Esse falar em línguas não quer dizer que tem uma língua específica. Não. Cada um... É uma língua dada pelo Espírito Santo de Deus. A língua que seu esposo fala não é a mesma língua que você fala. Não, né? Porque assim, como eu te falei, não tem como interpretar. Tem pessoas que interpretam, que são dons, né? Então, cada um tem o seu dom. O dom que o Espírito Santo deu. Então, uns interpretam, outros falam em línguas. Então, tem interpretação da palavra. Então, tem vários dons do Espírito. Então, depende do relacionamento que a pessoa tem com Deus. E a graça de Deus que, eu vou derramar tal dom sobre aquela pessoa. Entendi. Fiquei com essa dúvida, eu não posso perder a oportunidade, porque você está aqui, eu já aproveito. Claro. E já tiro essa dúvida, que acho que é a minha e de muitas pessoas. Você, eu vi uma entrevista sua
que você fala sobre propósito. Eu queria que você explicasse como que a pessoa descobre O propósito dela? o propósito dela. A pessoa, ela descobre o propósito dela quando... Como que ela sabe que ela está fazendo o propósito daquilo que ela foi chamada? Quando, através de tudo aquilo que ela faz, ela abençoa outras pessoas. Propósito não se trata de nós, e sim do próximo. É igual a palavra de Deus fala que uma árvore, ela é conhecida pelos seus frutos. E a pessoa, ela é conhecida através daquilo que ela faz. Então, a árvore, ela dá o seu fruto não para ela mesma se deliciar. Ela dá o seu fruto para que outros se deliciem. É a mesma forma o propósito. Se eu estou num propósito, eu vou dar um meu exemplo. O nosso momento. Como que eu sei que é um propósito de Deus? Primeiro, porque Deus me chamou. Segundo, porque o nosso momento é um canal que abençoa tantas outras vidas. Então, é um propósito que outros desfrutam daquilo que Deus te entrega. Entendi. E isso, é muito importante falar que isso também não se trata só do ministério. Tem tantas áreas profissionais também que as pessoas, você fala assim, nossa, tem pessoa que nasceu para ser médico, nasceu para ser dentista, porque quando a pessoa ela faz com amor e ela realmente abençoa o próximo com tudo que ela faz, porque mesmo sendo numa área profissional, ela se diferencia, ela se destaca, porque ela está fazendo com amor, é o propósito, ela nasceu para aquilo. Você já ouviu aquela frase? Já. Nossa, tem pessoa que nasceu para aquilo, ou seja, ela frutifica naquilo que ela faz, ela é feliz naquilo que ela faz. Quando a gente está no propósito que Deus nos chamou, seja em qualquer área da nossa vida, profissional, ministerial, mas é um propósito que Deus nos chamou, a gente faz com amor, com alegria, com gratidão e com certeza a gente sempre abençoa o próximo. Não para em nós, tudo que é gerado em nós é para ser compartilhado. Vamos contar também de uma outra novidade. Que agora a cabana está se estendendo, já está Catanduva, Olímpia e agora na minha terra natal, Votuporanga. Votuporanga. E quem serão os líderes de Votuporanga? Deus nos enviou. Eu, o pastor Jefferson, meu esposo, está nascendo, né? É uma alegria. Meu Deus, eu falo Deus, como Deus, ele sempre nos surpreende e ele faz além. Porque quando a gente pensa assim, ó, tá bom, tá tudo bem. Aí Deus vem, quero mais. Tá tudo... Não, eu quero mais. Então, Votuporanga, assim, uma cidade que eu posso dizer com todo temor e tremor a Deus, é uma cidade que a gente já ama do fundo do nosso coração. Famílias lindas que Deus tem trazido, né? Ovelhas maravilhosas dele mesmo, porque as ovelhas é de Deus Pai, não é nossa. E eu tô um pouco emocionada, porque Votuporanga é minha terra natal. E eu vim de lá, minha mãe tá aqui nos bastidores, 13 anos, 14 anos. Mais ou menos isso, mãe. Meu pai era de lá, a família dele é de lá. E eu, há algum tempo, coisa de 15, 20 dias, né, meu diretor? Eu venho falando que eu quero explorar Votuporanga. Então, tenho feito alguns contatos em Votuporanga. E aí, tem passado um filme na minha cabeça. E aí eu tenho me questionado, por que eu tô encanada com Votuporanga? Aí um dos meus contatos é uma pessoa que eu brincava lá na infância. meu Deus. Né? E aí você tá falando e aqui tá falando, tá vendo? É nada por acaso. Porque também tem alguma coisa pra mim lá, né? Assim, eu falo que o vento de Deus, ele sopra. E a gente vai aonde o vento dele soprou, né? Se Deus pediu, a gente foi. E eu creio que Deus tem algo lindo pra Votuporanga. É um tempo novo para a cidade de Votuporanga, não porque a cabana está chegando, mas é um tempo de avivamento mesmo, um tempo de viver a vontade do Senhor, sabe? Na íntegra, tempo de buscar mais de Deus, o tempo de viver uma intensidade com Deus.
Então, quanto mais pessoas falando de Jesus, esse é o mover que a gente vai viver, né? Já tem um local? Ainda não. Nós estamos fazendo como se fossem células, né? Nas casas, mas já estamos vendo aí alguns prédios e eu tenho certeza que para Deus esse local já está pronto, a gente só precisa achar ele. Alô, Votuporanga! Cabana está chegando aí com tudo. Amém, em nome de Jesus. Jesus é lindo, né, Val? Jesus, ele é maravilhoso e aonde ele chega, ele transforma. Votuporanga é uma cidade que tem crescido muito, 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 muito. Tem cidades ali da região que ficou muito atrás já. Eu tenho certeza que muitas vidas ali serão salvas. Amém, em nome de Jesus. Esse é o maior intuito. É salvar vidas, levar Jesus para todos aqueles que não conhecem. Porque às vezes tem pessoas que fazem de Jesus como se fosse algo tão difícil, né? De difícil acesso. Mas Jesus, ele é simples, ele age na simplicidade. Então é só se abrir. É só desejar, assim como um dia nós desejamos, né? Ter um verdadeiro encontro com Jesus. Porque tem uma frase que eu sempre falo no devocional, no nosso momento, que aonde Jesus chega, tudo é transformado em nome de Jesus. Não fica do mesmo jeito, né? Aqui é um programa que dá muito certo. Amém. Ninguém combina nada. E dá muito certo. Aí eu sempre falo porque tem a mão de Deus. E onde Deus coloca a mão, o diabo não toca. Amém, em nome de Jesus. E é um programa que dá super certo. Nós combinamos alguma coisa? Nadinha. Então, e já aí o esposo vem, eu já vou trazendo um outro programa já também. Amém. Dani, eu gostaria de ficar com você aqui dias e dias conversando. É tão bom, né? É tão bom e parece que a gente fica quentinho no coração da gente. Você quer deixar algum recado do seu canal, convidar o pessoal? Aproveita esse momento. É como a gente já falou, né? Vamos repetir o Instagram, vamos repetir o canal. Todos os dias, de segunda a segunda, às 7 horas da manhã, tem uma palavra de Deus quentinha pro teu coração. No canal do YouTube, Nosso Momento Oficial, nas plataformas TikTok, Spotify, Instagram, Nosso Momento. Às 7 horas da manhã, uma palavra de Deus pro teu coração, para te encorajar, te motivar, para você se sentir amado, porque Jesus te ama, para você sentir que Deus está colocando, Deus te dá as mãos no momento de dificuldade, você não está sozinho, porque Jesus jamais nos abandona. Então é isso, se você puder nos acompanhar e seguir lá também, se inscrever no nosso canal, deixar o teu joinha, será muito bem-vindo em nome de Jesus. Eu adoro ganhar presentes, pessoal que vem aqui me visitar, né? Eu gosto de ganhar presente. É gostoso. Ai, que lindo! Tudo personalizado, né? Quem fez essa arte? Olha que arte linda. Você fala a arte do Nosso Momento? Foi a Pamela, essa parceria que nós fizemos lá no início. Ela começou a fazer as gravações, ela que fez toda a arte do Nosso Momento. Nossa, amei, viu? Vou tomar meu café, meu chá, porque eu sou viciada em chamate. É gostoso, né? E meu café da manhã é chiquérrimo, é pão com manteiga e chamate. Aí eu já vou, tira uma foto, marca o nosso momento. E já vou marcar o nosso momento já. O nosso programa agora é sábado de manhã pela TV Rio Preto e pela CMD-TV. Depois tem segunda pela TV Amparo e na próxima sexta pela TV Mais. Todos esses dias de manhã eu já vou aparecer com a sua caneca. Ai, que delícia. Muito obrigado. Eu que agradeço. Quero te pedir um presente, mais um presente. Claro. Você pode voltar no final do programa para deixar uma mensagem pro Dia das Mães? Claro, será um prazer, com certeza. Então ela volta no final do programa para deixar uma mensagem para você aí, mamãe que está nos assistindo. Muito obrigada, viu, Dani? Obrigada, Valéria. Deus abençoe. Como é um programa especial para o Dia das Mães, eu não poderia deixar de trazer ela, que tá um sucesso aí. Cadê o raio de luz? Cadê o raio de luz? Todo mundo falando do raio de luz. Então eu trouxe a minha mãe, Maria de Lourdes Novelli, vulgo Raio de Luz, nesse programa especial do Dia das Mães.
Oi, gente, tudo bem? O que será que elas querem de mim novamente, hein, gente? Só me enche o saco. Ai, meu Deus do céu. O que é que você quer, Valéria? Ô mãe, deixa eu te fazer uma pergunta. Você, com esse seu humor, né? As pessoas já estão assim, sendo contagiadas, porque você tem um bom humor. Você sempre foi bem humorada assim? Ah, sempre. Quando eu tô com o tutu, aí eu sou meia calma. Mas de repente, ó, fazer propaganda de graça. Cadê o Pix, gente? Cadê o Pix? Ai, não tem Pix, só lavar louça, limpar louça, não tem Pix aqui. Mas sempre fui mal-humorada. Depende da situação, né? Vamos contar pro pessoal aqui que às vezes tem muita mãe que tá separando do marido, que tem 2, 3 filhos. Quando você se separou do seu primeiro marido, você tinha 3 filhos, os seus filhos eram tudo novos e você era uma cabeleireira conceituada. Foi difícil? Isso, foi muito difícil viver. Não larga do marido não, viu, gente? Ó, vocês comem pão com o diabo amassou, mas não larga não. Sabe por quê? Você ficar com 3 filhos sozinhos, filho rebelde, nossa senhora, não fica não, que depois, ó, eles não dão dinheiro pra você. Você não tem dinheiro. Eu trabalhava, mas sumia tudo pra sustentar os filhos. Então, gente, ó, vocês não ficam nessa largada do marido. Fica com o marido, trai ele, mas não fica. Nossa, mas esse é o conselho que você dá pras pessoas? Bicho, bota chifre, botou no você bota nele também. Você vai ver como é bom. Chifre trocado não dói. Gente, vocês estão vendo o conselho do raio de luz, né? Então você se você tivesse que voltar no tempo, você não separaria mais. Ah, não separaria de jeito nenhum. Que isso, você passa o pão pro diabo amassou. Os homens só cantam você quando você tem marido. Depois o marido vai embora, eles não cantam mais não, eles correm. Porque o legado das mulheres, não tá lá. Gente, vocês pediram e eu trouxe ela aqui. Então eu quero te desejar um feliz Dia das Mães. Qual é o presente que você queria no Dia das Mães, assim, que ia te agradar bastante? O que me agrada no momento é Pix, Pix, Pix. Então tá aí. Vou providenciar um Pix pro raio de luz pra ver se ela fica mais animadinha. E esse foi meu bate-papo aqui com ela, com a minha mãe raio de luz. Bom Dia das Mães para todas as mulheres, tá? Não, feliz Dia das Mães. Deixa ela gravar esse final. Feliz Dia das Mães para todas as mulheres, tá? Feliz Dia das Mães para todas as mães. Ah, mas é. Porque... Tá bom, esqueci que tem uma que não tem. A Dercy. Peraí. É a versão nova da Dercy. É difícil falar para todas as mulheres. Tem mulher que tem filho aí, uma tá lá. Eu sou mulher, eu não sou mãe. Fala, feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães para todas as mães do Brasil, tá bom? Aqui está o raio de luz. Hoje, Conectados com Valéria Novelli está aqui no Shopping Iguatemi, especificamente no Iguatemi Business, vim fazer uma visita para minha parceira do Conectados, doutora Rejane Pestana. Eu vou fazer um botox com ela e ela vai contar os mitos e as verdades sobre o botox. Vem comigo. Olá! Seja bem-vinda, Vamos lá, preparada pro seu botão? Preparada. Tô super animada. Eu estava super ansiosa para vir te fazer essa visita. E eu também para te mostrar esse resultado seu aqui, ó. Esse antes e depois que a gente fez da última vez. E é o que eu falo. Isso é harmonização. É você não saber o que foi feito, mas nitidamente você ver a pessoa melhor. Então, o que a gente fez da última vez? Ó, a gente colocou um pouquinho no nariz, foi um pouquinho nos cantinhos da boca e um pouquinho no lábio superior. E olha essa diferença. Quer dizer, foi essa região aqui que a gente mexeu. E é justamente essa diferença. Olha isso aqui. Olha a luminosidade do nariz, como que deu. Se bem que avisando que o nariz ainda vamos ter mais sessões, que essa foi só a primeira. Mas olha como ele melhorou.
né? Cantinho da boca, como levantou, e o lábio superior. Então, isso é uma harmonização de referência, isso é uma harmonização sofisticada, é onde a gente não vê, não sabe o que foi feito, mas simplesmente olha e vê essa melhora. E é gritante, né, a diferença. É gritante. E agora, hoje, o que nós vamos fazer? Hoje a gente vai estar fazendo o Botox do terço superior. O que envolve? Envolve testa, glabela, pezinhos de galinha. Eu incluo no meu Botox superior, eu incluo também um microbotox, que é para amenizar essas ruguinhas aqui embaixo dos olhos. Eu incluo o nariz, para que o nariz não abaixe quando a gente fala, quando a gente sorri. E também para fechar um pouquinho as asinhas do nariz. E aquele pontinho assim que as minhas pacientes amam e não ficam sem, que é o pontinho aqui, ó, do depressor do cantinho da boca, os pontinhos da boquinha triste. A gente coloca aqui e esse músculo vai deixar de puxar para baixo. Então, automaticamente, a boquinha fica feliz. Vamos deixar claro que isso é o seu Botox. É o meu. O Botox tradicional terço superior não envolve nem nariz e não envolve esse pontinho que eu tô falando. Sim. O Botox do terço superior é testa, meio das sobrancelhas e pezinhos de galinha. Esse é o tradicional. O meu, eu coloco esses bônus. Então vamos lá? Vamos lá. Vamos deixar essa Valéria mais bonita, gente. Essa região aqui, Valéria, a gente não pode colocar Botox normalmente, como ele é feito em outras regiões. Aqui ele é um Botox diferente, que a gente pode dar um nome de Mesobotox, Microbotox. Ele tem que ser numa diluição diferente das demais regiões e uma aplicação diferente, tá? E mesmo a gente fazendo tudo isso, o que pode acontecer, que você pode sentir de diferença nessa região, é quando você acordar, por exemplo, você sentir essa região um pouquinho mais inchadinha, sabe? Mas é só você, tipo, fazer uma drenagenzinha, fazer uma massagenzinha, né? E durante o dia, ele vai, no decorrer do dia, desincha. Por que isso ocorre? Percebeu que sempre quando a gente acorda mesmo, naturalmente, sem o Botox, essa região é um pouquinho mais inchada? Sim. Porque durante o sono, o músculo para, ele fica paralisado. Então não há drenagem natural, certo? Porque o que faz a drenagem dessa região é a movimentação do músculo. Então durante o sono, não tem essa movimentação. Aí é onde amanhece mais inchadinho. Quando a gente faz essa aplicação aqui, apesar de ter todos esses cuidados, de uma diluição diferente, de uma aplicação diferente, pode ocorrer, né, em determinadas pessoas, porque acaba diminuindo um pouquinho essa movimentação do músculo. É onde ocorre uma diminuição da drenagem, vamos dizer assim. E aí pode acontecer de ficar um pouquinho mais inchado. Porém, de cada 100 pacientes que eu faço isso, preferem a região um pouquinho mais inchada e sem ruguinhas do que as ruguinhas. Entendi. E encerramos agora, olha só essa pele como tá. Nem parece que a gente fez aplicação de toxina. Você costuma ficar vermelhinha e nem ficou. Olha só, pode sair para uma festa, tá? E pode, bom, maquiagem hoje apenas, que a gente pede para que não aplique hoje. Por quê? Não é nem pela toxina botulínica, é pelos pontinhos, para não pigmentar, onde a gente fez os furinhos, tá? Mas caso contrário, pode deitar, pode tomar anti-inflamatório, pode ir pra academia, tá bom? Pode fazer tudo, já está pronta. Essa foi mais uma dica com essa maravilhosa doutora Rejane Pestana. E vamos seguir com o nosso programa. Vocês viram aí que eu fiz meu Botox com a doutora Rejane e aí vocês vão acompanhando
tudo por aqui e nas minhas redes sociais também. Por falar em rede social, não esquece de ir lá no meu canal no YouTube, Valéria Novelli Oficial, e fazer a sua inscrição no meu canal. E agora eu vou bater um papo com a Juliana, que ela veio lá de Fernandópolis para contar tudo pra gente sobre a Duzane de Fernandópolis. Tudo bem, Juliana? Tudo bom. Juliana, você é do clube de elite, né, lá de Fernandópolis, a Juliana Pardo, né? Sim. Um beijo aí pra Juliana Pardo, do clube de elite. Me conta, Duzane Fernandópolis, tem tudo também que tem de novidade em outras Duzanes, tem lá em Fernandópolis? Tudo e muito mais, né? Porque o pessoal acha que Duzane é só lingerie. A gente tem a moda fitness, a gente tem o pijaminha. E agora a gente tá explodindo com o infantil também e o masculino. Então agora a gente já tem calça, as cuecas, né, que já tinha antes, e os shortinhos masculinos. A Duzane Fernandópolis, ela atende ali região de Fernandópolis. Eu atendo até Chapadão do Sul. Nossa, vai longe! Minha região é bem ampla. Até Chapadão do Sul. Vamos começar explicando pro pessoal, aquela pessoa que quer ser uma consultora Duzane, que está migrando aí de carreira ou que está querendo mudar e não sabe ainda o que fazer. A Duzane é uma ótima opção, né? Vamos explicar como funciona? Sim, a gente oferece para a consultora a oportunidade de estar ganhando uma renda extra, né? Na verdade, o intuito da Duzane é esse. É sempre tá levando a novidade à consultora para ela estar gerando essa renda extra, né? Os produtos já são de excelência, né? A gente já conhece e a consultora cada vez se apaixona mais. A maioria das consultoras, Valéria, elas são usuárias da Duzane. Então, assim, elas utilizam a Duzane no dia a dia, elas utilizam a Duzane, então elas querem ganhar uma renda extra, então elas querem revender para os parentes, para os amigos mais próximos, e aí acaba se tornando uma renda extra, até então uma renda principal para algumas. E o legal é que ela não precisa ter um capital, né? Não, a gente oferece toda a mercadoria no consignado, né? E tanto o fitness quanto a lingerie, tudo no consignado, então é zero investimento. Zero investimento, precisa ter um cadastro, né? Passa por uma aprovação da fábrica, né? Então, mas não é nada de sete cabeças, não. É tudo bem simples e é uma ótima oportunidade para quem procura uma renda extra. Esse conjuntinho aqui é lançamento, é lindo. Esse conjuntinho aí é, assim, eu falo que é um dos meus favoritos, né? Porque o detalhe do bordado no bojo, o detalhe da renda lateral. Sabe o que eu achei lindo? A combinação, né? Combina cores, sim. Ficou lindo. A gente fala que é uma lingerie premium, né? Então é uma lingerie mais sofisticada. Embora seja um verde fluorescente, mas mesmo assim é uma casa com o nude, para não ficar muito... Chama atenção, mas não muito. O bojo a gente o bojo é o nosso bojo personalizado, né? Com a florzinha da Duzane. Então, esse aí é um modelo específico, a gente chama ele de push-up, que é o efeito silicone mesmo, né? Que é o aro inteiriço e com o bojo com a bolha. Olha isso. Sim, todos os nossos acessórios, eles são banhados a né? ouro, para não ter o risco de alergia. Ai, meu sonho era entrar num desse tamanho, tá longe. Olha, gente, coisa mais linda. Sim, essa é uma calcinha fio, né? Só que com a renda. Então ela não é uma fio duplo, mas eu vou pegar uma fio duplo para mostrar que o fio duplo é o nosso carro-chefe também. Por quê? Porque ele mostra leveza, né, no fio e a sofisticação mesmo de um fio que não incomoda, não machuca. Então você pode ficar no dia a dia e você fica sempre bem. O pessoal fala que o fio incomoda, mas o da Duzane não. Não, né? Não. Eu quero também deixar registrado aqui que eu tenho uma parceira aqui no programa, que é a Angelina, que é da Duzane São José do Rio Preto. Sim. E legal que vocês se ajudam, né? Sim, a gente tem uma parceria bem grande, eu e a Angelina, e outras distribuidoras também, de Passos, de Rio Claro. Então, assim, a gente sempre tá uma dando a mão para a outra, porque a gente não faz nada sozinho, né? Então,
E as nossas regiões não se chocam. Então a gente não é concorrente, eu falo que a gente é amiga mesmo, porque nós somos amigas, porque uma ajudando a outra a gente cresce juntos. E a gente tem outros distribuidores espalhados no Brasil que a gente tenta, né, pegar algumas coisas boas deles também, e a gente passa também algumas coisas. Dividir conhecimento, fazer parceria, né? Porque você tá numa região, ela tá na outra. Sim. Isso não impede que vocês se ajudem e também você não tá atrapalhando ela em nada e nem ela você, né? Exato. Estão todos crescendo, né? Nossa. Eu achei fantástico isso aí. Vamos mostrar mais novidade? O que mais que você trouxe aqui pra gente ver? Aqui tem mais conjunto. Tem. Ai, que linda! Essa cor. Gente, olha que escândalo. Olha o detalhe da alça, né? A gente sempre... A marca da Duzane, o pessoal conhece muito por causa dos detalhes na alça, né? Gente. Não é só uma renda que tá pro bojo, a lateral, mas a alça tem todo um gripir bem bonito. E o banhado a ouro. Olha o pingente. Então, assim, todas as lingeries, elas Gente, vamos... são desenhadas. Uma joia, né? É uma joia. Olha isso. Essa calcinha é um modelo super legal, com as argolinhas, também banhada a ouro. E as mulheres gostam muito desse modelo. Qual é o modelo que mais vende? É nesse estilo, nessa pegada? Sim, mas o fio duplo ainda segue com o carro-chefe nos conjuntos. É um mais lindo que o outro, né? Não dá nem Olha pra... isso. Olha isso. Esse é um conjunto bordado, esse é um das coleções novas, né? E então tá divino. Gente, isso é uma obra de arte, vamos falar? Eu sou apaixonada pela Duzane. Olha o detalhe na alça também. Olha quanto bordado. Quantos anos a Duzane tá no mercado? 28 anos. 28 anos. E assim, eu entrei na Duzane, a minha mãe vendeu Duzane por 10 anos, aqui em Rio Preto. E aí, quando ela parou, eu comecei a vender Duzane com a distribuidora que tinha em Votuporanga, mas ela já fechou. Eu fiquei 8 anos como consultora e agora tem 2 anos que eu tô como distribuidora, distribuindo alegria e joias para as mulheres da minha região. Olha isso. São detalhes que fazem toda a diferença, né? Gente, é um mais bonito que o outro, né? Não tem nem como falar, esse é o meu preferido. E cores, né? Diversidade em cores, em rendas, então... Como chama essa cor aqui? Gente, olha que escândalo. Olha isso, gente. É muito lindo, né? E olha sempre o detalhe da alça, né? Então, pingente no meio, dá uma sofisticação na lingerie. É uma joia, né? Qual mulher não gosta de uma lingerie belíssima? E o que nós temos na moda fitness hoje que tá mais assim? Porque os pijamas, a gente já sabe. Os pijamas são maravilhosos. Que os pijamas são maravilhosos. A Angelina me presenteou com um pijama que, quando eu vi, eu falei, isso aqui dá até pra mim colocar um topzinho ou uma camisetinha por baixo, uma regatinha e... É um mais lindo que o outro, né? São pijamas que dá pra você usar como uma roupa no dia a dia normal, porque os shortinhos têm bom comprimento, não é nada vulgar, muito pelo contrário. A lingerie é uma joia e os pijamas também são, porque são de alta qualidade. Então, os pijamas são apaixonantes. Os pijamas é um mais lindo que o outro. Aí agora tem mãe e filho. Sim, a gente tá tendo muita opção de pijaminha, mãe e filho também. Porque agora tá na moda, né? O pessoal gosta de vestir o filho igual a mãe. Então, tem bastante opção. Gente, olha isso, que luxo. Você viu? Que gracinha. Nossa. Esse é um básico, nada básico nosso. E ficou linda a combinação, né? Olha isso. Esse aqui... Esse é o nosso produto. Vamos puxar aqui pro pessoal ver. Isso não incomoda em nada, né? Nada. Zero. Olha. Assim, na minha época de consultora, tinha muitas mulheres que falavam, eu não quero conjunto porque eu não uso fio. Gente, a gente desmistificou isso completamente. Esse fio, ele é o mais vendido da Duzane, né? E na minha distribuidora também é o mais vendido. Porque ele não incomoda em nada, não marca na roupa.
realmente é... Vamos repetir? Quais são os tamanhos que a Duzane veste até que número? Até o EGG, até o 54. Até o 54. Tudo, a calcinha, os fios, um conjuntinho. Sutiã. Vende separado não, né? Só o conjunto. Algumas opções, sim. A gente tem os básicos, né? Preto, nude e branco, que vende a calcinha separada do sutiã. Vamos mostrar os fitness? O que é essa parca linda? Esse aqui é um lançamento, é uma parca branca, maravilhosa. No corpo ela fica divina. Tem a toquinha, tecido leve, tá? O pessoal fala que é pra academia, né? Mas com jeans fica maravilhoso. Nossa, mas dá até dó de pôr uma coisa linda dessa na academia, né? A pessoa tem que ser muito estilosa, né? Sim. Olha que coisa linda. Nossa, tem várias cores? Ela veio no marrom e no branca, ela já veio no rosa também. E nessa coleção agora veio marrom e branco. Vamos ver esse fitness? Olha só, o detalhe desse top é atrás, que é alcinha fininha e trançado nas costas. Ele fica divino, tá? O nosso fitness, ele tem o bojo removível, tá? Então a pessoa que não gosta de dá pra tirar. E até pra lavar, pra não estragar a peça, né? A gente tira o bojo, lava bonitinho. Nossa. Maravilhoso. Olha a calça. Essa é uma calça nossa. Detalhe no recorte. Por que o recorte? O recorte, ele desenha o corpo, né? Olha a textura do tecido. Tem o bolsinho lateral, que cabe o celular. Hoje ninguém linda mais cor. usa celular, né? Então a Duzane pensou nisso também. Lá em Fernandópolis, você atende ao público? Ou só é as consultoras? Só as consultoras. Só as consultoras. Isso. Vamos falar, deixa uma mensagem ou convida aí aquela pessoa que tá querendo migrar, não sabe o que vai fazer, não precisa de investimento. Deixa um recado e convida essa pessoa para ser uma consultora do Zane. Você que está disposta a uma renda extra, não tem muito tempo, mas tem vontade de realizar um sonho. Por que a gente fala um sonho? Porque com pouco tempo e zero investimento, você vende do Zane. E se você vender um conjunto por dia, você pode realizar o sonho. Uma viagem, um carro, ou pagar a prestação de uma casa. Então, vem fazer parte do nosso time, do Zane Fernandópolis. Eu, Juliana, terei prazer em receber vocês na nossa distribuidora. Vem tomar um café conosco, conhecer nossas peças, nossa qualidade de produto. Eu estou à disposição, tá bom? Espero todos vocês. Inclusive, quando você estiver em Fernandópolis, por favor. Vou te fazer uma visita. Vem, sim. Juliana, vamos deixar teu Instagram e o teu telefone de contato. Tá, nosso Instagram é @Duzane Fernandópolis Oficial. E o nosso telefone de contato é 17 99183 5330. Fiquei muito feliz que você veio lá de Fernandópolis para participar do programa Conectados. E quando você precisar, o programa está aqui de portas abertas para você. Obrigada, o prazer é todo meu de estar aqui com você. Uma referência, né, para nós. E muito obrigada. Que programa incrível! E conforme o prometido, pastora Dani Jesus vai deixar uma mensagem para o Dia das Mães. Ai, que coisa linda, né? Ser mãe. Ser mãe é uma dádiva de Deus, é um dom de Deus. E somente Deus nos proporciona em sermos mães. Sabe o que eu quero falar para você? Talvez hoje, nesse dia, talvez você não esteja sorrindo como algumas mães ou como a maioria das mães. Talvez você teve alguma perda, talvez você perdeu o teu filho, ou talvez o teu filho fugiu de casa. Eu não sei como você está nesse momento, mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Isaías 65:23 fala que os nossos filhos não nasceram para calamidade. Eu quero profetizar na tua vida que se o seu filho te abandonou, te deixou por maus caminhos, eu quero profetizar que ele vai voltar e você vai voltar a sorrir. Sabe o que eu quero falar para você, mamãe? Vai passar essa dor, vai passar esse choro, porque Deus está aí agora, pegando nas tuas mãos, enxugando as tuas lágrimas e dizendo:
filha, eu sou com você, não te desanime. E para você que é mamãe e que está muito feliz, que você possa contemplar o teu filho, contemplar a tua filha, contemplar esta data tão maravilhosa e tão grandiosa em ser mamãe, porque ser mamãe e gerar um ser dentro de nós é um milagre, o milagre da vida. E milagre não tem como a gente se explicar. Tem como você explicar como que você é a mãe? Não, porque milagre não se explica. Milagre se crê, milagre se vive. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça e que você, a cada dia, não só hoje no Dia das Mães, mas todos os dias, agradeça ao Senhor, porque a gratidão abre as portas e a gratidão nos faz alcançar algo que é inesquecível, inimaginável, porque só Deus pode nos proporcionar. Deus te abençoe, um feliz e abençoado Dia das Mães.